Ação. Então, pessoal, bom dia a todos mais uma vez. Pessoal, na disciplina de eletricidade geral, tanto teoria quanto laboratório, a gente tem o hábito de fazer uma revisão um pouco mais extensa das avaliações que a gente aplica para vocês. Existe uma limitação para nós que, infelizmente, nós não estamos com aulas presenciais, então a revisão ela tem que ser feita de algum outro meio, e a gente escolheu o Edisciplinas como plataforma para fazer a revisão. Então, deixa eu explicar para vocês como que as revisões acontecem nesse contexto. Então, pessoal, estou aqui com a minha tela de apresentação, eu vou mudar para o Edisciplinas. Turma, o e-disciplina de vocês deve conter aí uma série de abas como o meu, tá bom? Então, o que vocês vão prestar atenção é que ao lado da aba de avaliações, onde constava a avaliação P1 e que vocês devem ter acesso aos resultados, existe uma aba revisão de provas. Nessa aba revisão de provas, agora aparecem para vocês pelo menos um item, que é esse manifestação de interesse pela revisão da P1, questões 1 e 2. Se a nossa prova tivesse mais questões, envolvesse outros professores, como a nossa primeira prova P1 só teve conteúdo da teoria, então não existe mais links de solicitação de revisão, mas na P2, que provavelmente o professor Giovanni e a professora Milana vão elaborar questões para a prova de vocês, na revisão dessas questões devem aparecer links mais diversos, tá bom? Para você ter que se manifestar, se você tem interesse em revisar a questão 1, a 2, a 3, a 4, a 5, e cada um desses links é para alocar o professor à revisão. Então, o que vocês vão fazer hoje? Se vocês realmente têm algum pleito, o que eu quero dizer com pleito? É, Vocês notaram que durante seu desenvolvimento você cometeu um deslize, um erro de conta, o complexo conjugado foi esquecido em algum lugar, entre qualquer outro pequeno erro, mas que esse erro ele se desdobrou em vários outros erros que mais tarde fizeram a questão, diminui a sua nota. Vocês podem identificar esses erros, tá bom? Vocês precisam fazer isso ou num papel ou por escrito, escanear, tirar uma foto do que vocês detectaram, submeter para nós para fazer essa análise. Mas primeiro eu preciso saber se você tem interesse em fazer ou não essa revisão. Então você vai fazer isso clicando, tá bom? Nesse manifestação de interesse pela revisão da P1, questões 1 e 2. E aí você vai escolher se você quer fazer a revisão apenas da questão 1 ou também da questão 2. Ao ser feita essa escolha, você tem que clicar aqui no salvar a minha escolha e você vai fazer parte do grupo de revisão das respectivas questões, tá bom? Apenas peça revisão se você realmente tem um pleito, tá bom? Se você tem alguma outra, vamos dizer assim, uma dúvida, não identificou o seu erro, é mais fácil você entrar em contato direto comigo do que apenas fazer revisão. Revisão é quando você tem realmente lá um, um- um- um processo, está pronto. Olha, professor, identifiquei, é este o meu problema. Se você não sequer está conseguindo identificar o problema, então entre em contato comigo por e-mail mesmo, tá bom? Que eu acho que o processo é um pouco mais complicado. Às vezes é repor um conteúdo, não é apenas tirar uma pequena dúvida, tá legal? Mas ao clicar nesse salve a minha escolha, tá bom? Você vai estar habilitado na página de revisão. Vou voltar para ela aqui, ó. Na página de revisão, esses outros dois links aqui, ó, revisão da questão 1, eletrólise, revisão da questão 2, alimentadora C, vão estar disponíveis para você poder entrar. E aí, em cada um deles, você vai entrar. Ele é uma atividade do Moodle que nós chamamos de diálogo. Aqui, vocês podem criar um diálogo com o professor. Então, vocês cliquem em criar, e aí problema com ponto e vírgula decimal. Você coloca seu pleito. Professor,
fiz alguma confusão e, ao digitar os valores, esqueci de me atentar à vírgula decimal. Corrige bonitinho. Se vocês quiserem, dá para adicionar imagens, dá para colocar links, colocar anexos com o seu pleito. Deixa eu ver, a Daiane fez uma pergunta. Professor, a gente está com acesso às respostas corretas e as que colocamos nas provas? Sim, eu vou mostrar para vocês como é que a prova aparece para vocês, tá bom? Mas vamos lá, continuando aqui, nesse lugar de anexos, vocês podem até colocar um documento escaneado. Professor, foi esse o meu problema. E aí, aqui no campo de texto, você coloca: prezado professor, veja no documento em anexo as minhas observações, tá bom? Quando esse diálogo é criado, ele aparece aqui, tá bom? Peraí, deixa eu ver o que está faltando. Se deve haver diálogo com alguém. Não, mas esse aqui tem que ser o professor. Esqueci, acho que, de colocar. Peraí. Tem algum errinho aqui. Eduardo Lorenzetti. É. Então é o seguinte, eu preciso me adicionar no grupo de revisão que eu acho que eu não fiz até agora. Mas assim que vocês colocarem esse diálogo, ele deve aparecer, tá bom? Para que eu possa interceder e conversar com vocês, tá legal? E é assim que vai funcionar. A Daiane perguntou sobre a prova. Se vocês vierem aqui no Moodle, no E-Disciplinas, acessarem aqui a nossa aba de avaliações, veja como a prova aparece para mim. Eu sou professor, eu tenho alguns outros superpoderes, mas os alunos, tá bom? Eu não queria, talvez, ferir aí a privacidade de um ou de outro, mas quando vocês clicam na sua tentativa, tá bom? Aparece tanto. Eu vou pegar uma coisa rápida aqui, vamos ver se não vou querer atrapalhar a vida de ninguém. Mas veja, é isso que acontece. Você tem as suas respostas e quando você passa o mouse em cima, tá bom? É a resposta correta. Então, caso você tenha errado alguma coisa, você ainda sabe exatamente qual que é a diferença numérica. E, pessoal, você vai fazer, mas professor, aonde eu errei? Essa é a finalidade da revisão. Se você identificar aonde você está errando, é assim que a gente consolida os conhecimentos. Fala assim, professor, mesmo assim eu não consegui chegar nessa resposta. Então, nessa ocasião, você me manda um e-mail e eu vou analisar exatamente. Às vezes está faltando alguma coisa, algum procedimento na sua condução do exercício foi muito mais grave do que apenas um pequeno engano. Tudo bem? Professor, Professor, diga. bom dia. Bom dia. Pra gente aparece revisão não permitida. Ah, é? Então tá bom. Então É, deve ter. então a gente não Pois tá é. acessando nem o que a gente acertou, nem o que a gente errou. Acho que foi por isso que ela perguntou. Mas acesso à nota geral vocês têm, certo? Sim, aparece a nota e revisão não permitida. Então tá bom. Então, como todos têm tarefas de casa, eu tenho mais uma que é verificar o que está acontecendo. Pessoal, me deem até hoje, por exemplo, até às 10 horas, nossa aula termina às 9h10, até às 10 horas eu devo deixar isso em ordem. Tudo bem? A manifestação de interesse pela revisão, pessoal, ela pode ser feita eu coloquei até amanhã, mas eu posso deixar até sexta-feira. Mas a revisão em si, o diálogo que vai ser aberto, ele vai se estender às vezes aí por mais de uma semana, tudo bem? Então, não precisa sair correndo, preciso já ver o que aconteceu e tudo mais. Então, vamos com calma e vamos tentando preencher aí os problemas no nosso conhecimento, ok? Em isso sendo dito, vamos converter a nossa apresentação para o conteúdo de hoje. Então, pessoal, nós estávamos falando de circuitos trifásicos e a gente terminou a aula passada muito rapidamente. Hoje eu vou fazer mais exercícios com vocês para finalizar esse conteúdo antes de começar transformadores.
mostrando outros tipos de ligação que são muito comuns na indústria. A gente sabe que o circuito trifásico ele é importante para a eletrificação da sociedade. Eletrificação não quero dizer que a sociedade está tomando choque, mas é que todos os processos nos quais nós estamos envolvidos usam eletricidade como uma forma de manipular, de gerenciar a energia. Então, a forma mais econômica de fazer isso é através de circuitos que não usam apenas dois fios, usam três, não usam apenas uma fonte nem duas, mas usam três. Essa configuração que nós chamamos de circuito trifásico. E na aula passada, eu tinha consagrado para vocês uma estrutura que nós chamamos de ligação em estrela, aonde a nossa fonte, nosso gerador na usina hidrelétrica de Itaipu, ele é constituído por três fontes. Se alguém que tiver interesse, eu mostro como o gerador da usina funciona, tá bom? E essas três fontes, elas energizam uma carga através de um trecho de linha, né? Como a gente, de forma geral, representa o nosso sistema trifásico. E, de novo, a carga, eu fiz uma associação das suas impedâncias, de novo, em estrela. Só que, desculpa, não é a única configuração possível. Então, esse aqui, o circuito em estrela, tá bom? Fonte e carga em estrela. E a linha, uma linha que a gente chama de linha a três fios, que o neutro ele sequer precisa ser utilizado. Em termos práticos, sempre na carga ou na fonte ou nos dois, é costume se fazer um aterramento, ou seja, o relógio elétrico da nossa casa, a gente costuma ligar esse centro da estrela a um referencial, a um potencial conhecido que a gente pode criar através de 3 barras de cobre instaladas no solo, tá bom? Por isso que chama-se aterramento, tá bom? Mas como eu disse para vocês, esse neutro ainda não é aquele terceiro pino da nossa tomada. O terceiro pino é mais um condutor ligado à terra que nós usamos para finalidades de proteção dos circuitos elétricos. É o condutor de proteção. Bom, então isso aqui é o circuito trifásico, mas não é a única forma da gente constituir um sistema trifásico. Lembrando, né? Essa fonte a gente chama ela de simétrica, porque as defasagens entre fase A, fase B e fase C são todas idênticas de 120 graus. A sequência pode ser diferente, né? Sequência direta ou sequência inversa, mas é importante para que todas as nossas considerações de cálculo sejam possíveis, que a fonte seja simétrica e também que os módulos das suas tensões todas sejam idênticas, o que a gente chama de uma fonte simétrica e equilibrada. E a carga, que ela seja também equilibrada, ou seja, que cada uma dessas impedâncias, elas sejam todas iguais, tá bom? Todas são ZC. A rede também é importante que ela seja projetada para ser equilibrada também, senão as nossas contas não podem ser simplificadas por um monofásico equivalente, como eu mostrei na aula passada. Mas vamos lá, vamos ser mais criativos. Não necessariamente as minhas fontes precisam estar ligadas assim e nem as minhas cargas podem estar ligadas assim. Elas podem também admitir esse tipo de ligação que eu vou mostrar. Eu vou pegar 3 fontes de tensão e primeiro vou trabalhar elas individualmente, para a gente entender por que que isso é possível. Cada vez que eu desenho essas fontes aqui, eu desenho um boneco de voodoo diferente. Eu até fiz uns memes aí para os nossos alunos, porque parece mesmo uma carinha meio estranha, né? Cadê meu meme aqui? Bom dia, vamos lá. Eu quero o meu meme de circuito em delta, tá bom? Bom, piadinhas à parte,
por que que eu posso ligar as fontes desse jeito peculiar que eu vou desenhar? Porque, quando a gente tem sistemas trifásicos, né, essas tensões aqui em cada um dos seus geradores de corrente alternada não são quaisquer, elas têm que ser, né, esse sistema que a gente chamou aí de simétrico e equilibrado. Então, se aqui, por exemplo, for um V1 e aqui for um V2 e aqui for um V3, eu desenhei 3 fontes isoladas. Eu posso começar a associar essas fontes, tá bom? Assim como a gente faz com pilhas, por exemplo, que eu coloco uma pilha de 1,5 volts em série com outra pilha de 1,5 volts, em série com mais uma pilha de 1,5 volts, e aqui eu tenho uma pilha de 4,5 volts em série, eu posso associar fontes, tá bom? Nada me impede, se esse nó aqui ele não está ligado a absolutamente nada, de eu ligar a um outro nó que é de outra fonte. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar essas duas extremidades aqui, ó, esta, e vou ligar as duas em sequência, em série, tá bom? Então percebam, nesta fonte eu estou criando aqui dentro uma malha, tá bom? E vamos ver o balanço dessas tensões para poder descobrir qual que é essa tensãozinha aqui, ó. Eu vou chamar essa aqui de V auxiliar. Tá bom? Vamos lá. Esse balanço aqui, né? A segunda lei de Kirchhoff diz: se eu saio de um nó, a soma das quedas de tensão tem que ser igual a zero. Desculpem pela minha rinite. Então vamos lá. Saindo desse nó aqui, eu tenho, concordando com o meu sentido de rotação, V1. Depois, concordando comigo de novo, eu tenho V2. Concordando comigo mais uma vez, eu tenho V3. E finalizando aqui, chegando ao nó de onde eu parti, eu tenho Vaux. Então, por acaso, da forma como eu admiti essas direções, o balanço de todas essas tensões, ela tem que dar zero, como Kirchhoff falou. Então, olha só. Um sistema trifásico, V1 não é qualquer, V2 não é qualquer, V3 não é qualquer. Nós projetamos esses caras para eles terem uma característica bastante peculiar, as defasagens de 120 graus e as amplitudes todas iguais. Então eu vou fazer, eu vou só desenhar aqui vetorialmente para a gente poder ter melhor organizado na apresentação. Eu vou fazer todos esses caras, por exemplo, com V, tá bom? Fase zero, tá bom? É um fasor que multiplica um vetor aqui com uma sequência com aquele operador alfa famoso nosso. E eu vou escolher a sequência positiva, 1 alfa quadrado e alfa. Lembrando que o alfa é um fasor que tem 1 de módulo e fase 120 graus. Quando a gente pega esses valores individuais de V1, V2 e V3 e coloca nessa expressão do Vaux, vamos ver o que acontece. Olha só. V1 eu sei que é V fase zero. V2 eu sei que é V fase, vamos ver, vezes alfa ao quadrado. Alfa ao quadrado é 1 fase 240, que do planeta de onde eu venho é a mesma coisa que 1 fase menos 120 graus. Então, aqui vai ser menos 120 e V3 é igual a 1 fase 100, opa, 1 não, aqui é V de amplitude. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. V de amplitude, fase 120 graus. Substituindo esses três valores, então eu vou ter lá na minha expressão original V fase zero mais V fase menos 120 mais V fase mais 120 mais o meu V auxiliar, tudo isso é igual a zero. Vou colocar o V auxiliar em evidência para a gente ter a linda conclusão que tudo isso vai ser igual a, isso aqui é V mais V fase menos 120 mais V fase mais 120.
uma igualdade trigonométrica aqui interessante, né? A gente pegou três fasores defasados de 120 e estou somando eles. Então, se vocês se lembrarem, quando a gente estava trabalhando com circuitos de corrente alternada, em alguns momentos eu sempre utilizei um diagrama para fazer essas análises. Vou pegar aqui uma grade, esse cara que eu quero. Vem cá você. Nossa, isso aqui é enorme. Vem cá você. Bom dia. Quando a gente pega três fasores nessa configuração, eles nos produzem, né, algumas características interessantes. O fasor, o primeiro deles é V, ele está aqui. Deixa eu colocar com uma reta que vai ser melhor. Vem cá você. Bom dia. Esse aqui é o V. O V fase menos 120 tá para cá. O V fase mais 120 tá para cá. E a soma vetorial desses caras, com algum trabalho a gente vai perceber, por exemplo, se eu somar este com este, ele vai dar uma resultante aqui para trás, tá bom? Deixa eu até fazer em amarelo, que é a soma desses outros dois. Vem cá você. Este mais este vem para cá. Bom dia. Para cá. E aí, se eu somar esse amarelo com esse último preto para cá, isso aqui vai dar absolutamente zero, tá bom? E isso dava para provar matematicamente se eu até não tivesse feito essa escrita dessa forma, mas se eu tivesse feito isso daqui, ó, eu vou colocar V em evidência, isso aqui fica 1 mais alfa ao quadrado mais alfa, e isso aqui, de forma analítica, tá bom? Vai dar zero, tem que dar zero. Então, essa é uma coisa interessante. Quando nós utilizamos fontes trifásicas e associamos ela nessa nova ligação, eu ainda nem terminei, eu nem liguei esses dois pontos, mas eu já sei que por elas terem as mesmas amplitudes, tá bom? Por elas terem essas defasagens simétricas de 120 graus, que a tensão entre esses dois pontos é zero. O que significa uma coisa com diferença de potencial zero entre elas? Tá bom? Significa que elas têm o mesmo potencial. Significa que se eu ligar um fio de um lugar ao outro, então eu vou vir aqui marotamente e vou fazer essa ligação, não há circulação de nenhuma corrente. Se não tem diferença de potencial, você pode então fazer essa ligação. Então, olha que interessante. É, é possível de, em sistemas trifásicos, nós começarmos a fazer uso frequente dessa associação dessa fonte. Então, vamos pegar aqui circuitos trifásicos, vou pegar uma fonte já ligada desse jeito. Ó, já tenho fase A, fase B e fase C. É difícil até de falar de fase individual de cada uma delas, mas eu peguei três fontes alternadas que não podem ter qualquer tensão. Então, aqui eu vou colocar um V1 igual a V. Eu vou colocar aqui, pode ser um V3 igual a V fase mais 120. E aqui, vamos colocar esse último cara aqui, o V fase menos 120. Liguei as três juntas, não há nenhum problema em fazer essa ligação. Esse tipo de estrutura, ela é muito comum em alguns tipos de gerador. Alguns tipos de gerador a gente liga eles em delta, tá bom? Por algumas razões. É, Então não há nenhum problema. Agora, professor, isso aqui você só ligou fontes, né? Como é que eu uso realmente a energia dessas fontes? Pego esses terminais aqui, ó, tá bom? Que antes só guardavam as ligações de uma fonte a outra, e daqui eu puxo as minhas linhas de transmissão. Ué, professor, agora eu não entendi muito bem. Você falou, eu posso associar as fontes, a diferença de potencial nesse ponto das associações é zero. É o seguinte, antes de ligar, esse lugar, este lugar aqui e este lugar aqui, eles não guardavam diferença de potencial. Mas entre este lugar e este lugar, há uma diferença de potencial, há uma tensão. E se vocês lembrarem
de como nós começamos a adotar as terminologias de circuitos trifásicos, existe aqui uma tensão que nós chamamos de tensão de linha, uma tensão entre uma linha e a outra de transmissão, e não é zero. Aqui existe tensão. O que não existe é entre esses pontos aqui, tá bom? Que são adjacentes, né, na ligação, por isso que eu pude ligá-las. Tudo bem? Então vamos lá. Então, vou limpar um pouco aqui o terreno. Então, essa é a minha tensão, tá bom? De linha. Essa aqui é outra tensão de linha e aqui é a outra tensão de linha. Então, pessoal, de um ponto de vista do sistema elétrico, eu até desenhei aqui 3 tracinhos para dizer assim, ó, isso aqui é o lugar da onde termina as ligações da minha fonte e começam as ligações da minha linha, o que a gente chama de barra, né? Transportar esse nó elétrico para um outro lugar. É nesse lugar que nós chamamos de fase A, de fase B ou de fase C. Ou o que eu preferir. Não, do planeta de onde eu venho, onde a gente liga o V com V fase menos 120, aqui eu prefiro chamar de C, aqui eu preciso chamar de B, aqui eu prefiro chamar desculpa, CAB, ou então, não, eu prefiro isso daqui, porque dá mais sorte para o meu sistema elétrico. Não interessa. É só uma convenção de qual tensão está em cada terminal e o que a gente admite por a sua sequência. Lógico que, por causa disso, do ponto de vista de quem está ligado neste ponto, eu posso ver uma sequência ABC ou uma sequência ACB, sequência que a gente chama de positiva ou uma sequência negativa. Ok? Bom, vamos lá. Continuando a nossa epopeia. Já tem uma fonte ligada em delta. Bom, então o que mais eu posso fazer com ligações elétricas em circuitos trifásicos? A linha não tem muito o que fazer. A linha são 3 pedaços de condutor que partem desse lugar e vão lá fazer o seu trabalho junto da carga. É que a carga também permite esses tipos de ligações distintas além da estrela. Vamos ver, então, uma carga ligada em delta. Então, deixa eu fazer uma outra página. Então, vamos duplicar a minha página aqui, que é melhor. Sai aqui, sim, eu tenho certeza. Sai daqui, mais uma vez. Isso aqui, apaga tudo. Isso aqui, apaga tudo. Voltando para a minha página daqui. Vamos ver o que acontece com a carga. A carga, pessoal, ela é um conjunto, né, de impedâncias. Então a gente agrupa elas 3 a 3 no sistema elétrico e vamos tomar uma decisão. Podemos ligar ela do jeito que já conhecemos, que é as 3 em um ponto comum, aonde eu posso ter um terminal que é o de neutro. Então essa aqui é uma carga ligada em estrela. Carga em estrela. A gente se esforça para fazer essas impedâncias todas, desculpem, todas equilibradas, né? Mas, perdão, vamos agora então utilizar outra forma de ligação. Vamos ligar as 3 cargas em triângulo. Será que isso funciona? Será que isso dá certo? Olha, vamos lá, vamos testar. Vou pegar primeira carga, a outra carga e a outra carga e ligar as 3 todas com a mesma impedância, tá bom? Em pontos comuns. Como elas não têm potencial interno, eu posso associar da forma que eu quiser. A gente já viu isso, né? Se eu posso ter 2 resistores em série com mais um aqui em paralelo. Opa, isso aqui já é um delta, professor? Já é um delta. Só uma forma diferente de desenhar. Ó, os nós aqui, tá bom? E ó, tá aqui a minha linha chegando para alimentar uma carga associada desta forma. O que é interessante para nós é o seguinte: esse tipo de ligação ela faz com que as nossas cargas elas
elas experimentem uma tensão diferente desta. Olha só. Antes, aqui eu tinha uma tensão de linha. Eu até vou chamar. Se esse aqui é o terminal da fase A, esse é o terminal da fase B, aqui existe um VAB. E o que que vocês acham que a carga ZC, essa daqui, ó, da fase A, tá bom? Ela experimenta de tensão entre os seus terminais. Ela recebe VAB, olha só, se VAB, por exemplo, for 220 volts, será que ZC individualmente ela recebe 220? Se isso daqui é 220 entre esse terminal e este. Agora, entre este terminal e este terminal e este, opa, a tensão aqui é menor. Por que é menor, professor? Eu vou chamar isso aqui, ó, de um V1, isso aqui de um V2, tá bom? É difícil de a gente estabelecer o valor individual delas, porque a gente precisaria saber se por acaso essas cargas são iguais, se não tem nenhuma defasagem errada entre os seus terminais. Mas olha só, o que eu quero dizer é o seguinte: se entre o ponto A e o ponto B eu tenho 220, um fasor aí, tem até uma fase aqui que sabe lá Deus o que é. O que eu estou dizendo é que existe um ponto aqui, um neutro, tá bom? E olha só, a tensão VAN e a tensão V, eu até desenhei meio ruim aqui, VBN, elas são menores em tamanho, tá bom? Não se esquecendo que aqui existe ainda, ó, uma tensão, um VCN, tá bom? Que vai fechar o triângulo com o VAC, o VBC, tá legal? Então, olha só, essa tensão aqui, a gente chama de tensão de fase, porque é no bipolo da carga, ela é 220 e, nesse nosso caso, é dividido por um número cabalístico nosso, que é o raiz de 3, então vai dar aproximadamente 127 volts. Então, essa é a condição de tensão que é aplicada a uma carga quando a gente liga ela em estrela. Ela recebe a tensão de linha dividida por raiz de 3. Agora, quando nós temos a carga ligada em triângulo, a tensão que ela experimenta é direto a tensão de linha. Veja, olha só, vou até desenhar os terminais aqui da carga. Muito bem. Aqui, terminal A, terminal B, terminal C. Entre este ponto e este, vamos supor que exista lá os 220 volts também. A impedância, ela não está mais sendo ligada a um nó de neutro. Esse nó de neutro não existe nesse caso. Ela está ligada direto à tensão de linha. Então, essa tensãozinha aqui, ó, vou chamar essa aqui de V1 linha. Esse V1 linha é em módulo, né? Porque eu não sei a fase do que eu desenhei aqui. Vamos colocar aqui em módulo. É exatamente o 220 volts. Então, enquanto aqui na carga em estrela, cada carga recebe tensão de linha dividida por raiz de 3, aqui cada carga recebe a tensão de linha plena, maior. Antes ela recebia 127 volts quando estava ligada em estrela e agora recebe 220. Então essa é uma coisa importante. Eu posso ligar cargas em triângulo num sistema elétrico ou em delta, como a gente costuma falar rapidamente? Pode, desde que a carga suporte trabalhar em tensão maior. Então vamos supor, você foi lá num determinado fabricante e comprou, por exemplo, um grande sistema de aquecimento para um reator químico. Tá legal? Já levando para o mundo da gente em que vocês devem trabalhar. E aí, uma aplicação industrial. Exemplo. Então, lá.
um sistema de aquecimento de reator por resistências. Você precisa lá elevar a temperatura, não sei se para fazer ebulição ou para fazer algum tipo de mudança de fase, você precisa de calor. Então você vai lá e compra resistência. Só que, como você está numa instalação industrial, tá bom? Não é uma aplicação em casa para fazer cerveja ou qualquer outra coisa, um forno de potência baixa. Você está com uma potência muito elevada. É, Você não vai encontrar esses sistemas de aquecimento monofásicos. Você vai encontrar já trifásico. O cara vai falar para você: olha, esse aqui é o meu conjunto de resistências. Ele tem lá uma caixa preta. Eu não sei como é que isso está ligado, tá bom? E ele está falando para mim: nesses terminais aqui, ó, nesses 3 terminais da fase A, da fase B e da fase C, você pode ligar qualquer tensão de linha. Aliás, se ninguém falar nada, a tensão é sempre de linha, lembra? É a maior que o sistema pode suportar. De, por exemplo, uma tensão muito comum de linha em sistemas industriais, 440 volts. Tá bom, então tá lá. Isso aqui é o valor nominal. Da mesma forma que eu falei para vocês tirar uma foto dos eletrodomésticos da sua casa, um grande sistema de aquecimento numa indústria vai ter lá uma etiqueta, nessa etiqueta vai estar escrita lá, tensão nominal 440 volts. O que significa? É a tensão entre os seus terminais de ligação ao sistema trifásico. É 440 volts entre esse ponto e esse, 440 volts entre esse ponto e 440 volts entre esse ponto e esse. Defasados de alfa, 1 alfa quadrado alfa, de 120 graus entre as suas fases. Tá bom, tá bom. Então, 440 volts eu sei que eu posso aplicar. Professor, eu tenho que me importar aqui se isso aqui está em estrela ou está em triângulo? Nesse caso, não. O fabricante, ele te dá isso daqui como se fosse uma caixa preta. E ele te diz, isso suporta 440 volts. Então, basta você ligar num lugar em que você assegure que a tensão é 440, nada de errado vai acontecer, tá bom? Então, eu não preciso muito me preocupar nessa situação. Mas pode acontecer de você ter 3 resistências individuais. E você comprou elas, então, a cada uma delas, tá bom? Elas suportam, vamos supor que. Deixa eu fazer umas continhas aqui em paralelo para colocar os valores legais. Espera lá. Vamos lá. Uhum, uhum. Fazendo uma conta aqui. Ótimo. Então, comprei uma bendita de uma resistência que está escrito lá nos parâmetros dela. A resistência ômica é uma das coisas mais relevantes, mas está escrito nos dados da resistência que a máxima tensão que ela suporta é 250 volts. Então está escrito lá, ó, tensão nominal de 250 volts. Ela pode trabalhar ligada nessa tensão a vida toda sem nenhum problema, sem os seus terminais ser danificados, sem o calor ser excessivo na sua dissipação térmica, então ela não vai se degradar. A resistência vai ficar lá funcionando por muito tempo, tá bom? Será que aqui eu posso também, tanto faz ligar em delta ou estrela? Vamos ver. A primeira coisa que uma pessoa poderia fazer é ligar. Eu vou fazer essa exemplo, ligação em estrela. Já que é um sistema industrial, algum de vocês até pode falar, professor, lá na indústria tem a fase A, tem a fase B, tem a fase C, que vem lá da concessionária elétrica. Por que eu não posso fazer isso aqui, ó? Ligo uma resistência, outra resistência e a outra resistência. Bom, primeira coisa, não está se fazendo uso daquela a característica que nós sempre frisamos. O sistema trifásico, para ele ser econômico, eu não precisar de neutro, ele precisa ser equilibrado.
Ou seja, visto pela fase A, tem um olhinho aqui que está olhando a fase A, visto pela fase B, visto pela fase C, eu deveria estar percebendo as mesmas resistências. E não estou. Olha só, a fase C para B aqui não tem resistência alguma entre elas. Entre a fase C e a fase A não tem resistência alguma. Isso não está equilibrado. Então, não me parece ser uma coisa que vai resultar numa instalação econômica. E além disso, nesse caso, ainda ia explodir nossas resistências, como eu vou mostrar para vocês. Então, eu não posso fazer qualquer ligação. Então, a primeira que eu estou tentando propor para vocês é fazer a ligação em estrela. Em estrela ficaria o seguinte: eu pego as três resistências, tá bom? E ligo num ponto comum. Até ó, eu não vou ligar do jeito que eu costumo fazer com as resistências a 120 graus, que aquilo é apenas uma disposição geométrica, né? Então aqui está lá o primeiro, a resistência R, 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 e eu estou colocando elas aqui, ó, R, R e R. Muito bem. Vamos supor que aqui o meu sistema elétrico ele tenha uma tensão de linha de 440 volts, como eu estava falando. Será que essa bendita dessa resistência, ela está experimentando uma tensão de 440 volts ou uma tensão menor? O que que vocês acham? Uma pergunta. Ó, vale música na próxima aula. Fiz uma homenagem aí ao seu colega que pediu John Denver. Então, vamos lá ver se tem mais uma pessoa corajosa. A pergunta é: ao colocar essas resistências ligadas desta forma em uma tensão de 440, de linha, a resistência, cada uma delas individual, ela está vendo 440 volts? O que que vocês acham? Vai ser menor. Isso, não é. Então lá, Thaís, Lucas, os mais corajosos. A pergunta é fácil, é binária. Sim ou não, menor, maior, perfeito. Não vai ver 440 volts, vai ver uma tensão menor. E agora, vocês dois já podem pedir música, joga aí no chat que depois eu caço. Mas quão menor? Bom, no sistema trifásico, ela é menor daquele fator nosso, que é o raiz de 3, tá bom? Então, o V1 aqui vai ser a tensão de linha dividido por raiz de 3, e isso daqui, fazer a minha conta aqui, está dando aproximadamente 257 volts. Então, olha só, ela foi feita para 250 volts exato. E quando eu coloco ligado desta forma, não está dando 250 volts exato, está dando um pouquinho a mais. Bom, existe uma tolerância, essa tolerância costuma ser na faixa de 5%. Então, vai funcionar desta forma? Vai, sem muito problema, tá bom? Mas essa é para o exemplo que eu mostrei, tá bom? Se você for comprar, provavelmente acho que talvez para instalações de 440 volts, as resistências têm tensão nominal de 260 volts. E aí ela é segura com toda certeza. Mas vejam, a tensão aqui, essa aqui é a tensão de linha, ela aparece na ligação em estrela como uma tensão menor e a tensão em cada uma das resistências, né, nos bipolos, é essa tensão que a gente chama de fase de 257 volts. Mas falei para vocês, não é a única forma de fazer ligações elétricas. Então, uma outra pessoa que viu o começo da nossa aula e não prestou muita atenção nas nossas apostilas, falou: não, pera lá, por que que eu vou ligar todo mundo num ponto comum? Imagine o seguinte, ó, que esses terminais dessas resistências elas sejam parafusados, tá bom? Normalmente, resistências de alta potência, elas têm alta corrente envolvida, e não é um terminal que é fácil de você emendar, de fazer uma solda entre eles. É um terminal tão grosso, uma barra, a gente chama, que a forma de você fixar ela no sistema elétrico é passando um parafuso no meio de um ilhós e travando ele com uma porca, tá bom? Essa é a forma de você fazer a ligação do terminal desta resistência com dessa resistência. Então alguém falou assim, ó, quer saber? Eu vou economizar uma porca e vou ligar
uma resistência na outra, outra resistência na outra, a outra resistência na outra, fazendo esta ligação em delta. Tá bom. E o que acontece nessa condição? Aqui continua aparecendo 440 volts. E o que, que a carga aqui, em cada uma das fases da ligação em delta, então essa aqui é a ligação em delta ou triângulo. O que, que acontece com esse V1' aqui? Então, essa é a pergunta que ainda vale música. Na ligação em delta, eu tenho uma tensão de linha de 440 volts. Cada uma das resistências experimenta qual valor de tensão? Uma tensão de fase, que dividido por raiz de 3, ou não, uma tensão exatamente igual à de linha. A própria tensão de linha, exatamente. Então, Juan, ao fazer esse tipo de ligação, uma coisa a gente vai saber com certeza absoluta. Essas resistências, se foram feitas para 250 volts, elas vão conhecer a terra prometida das resistências, tá bom? Vão queimar, vão perder sua vida útil rapidamente, porque estão ligadas numa tensão muito superior à nominal. Tem até uma coisa interessante, se vocês querem fazer essas coisas com um pouco mais de objetividade, quantificar um pouco o que está acontecendo, é, é uma forma da gente até analisar o que acontece com nossos eletrodomésticos quando a gente se engana ao ligá-los na tensão errada. Então vamos fazer uma conta rapidinha. Se isso daqui era uma resistência R, tá bom? A potência dissipada em uma resistência se eu apliquei na resistência 257 volts, aparece uma certa corrente, multiplico tensão por corrente, faço complexo conjugado. No caso de tensão e corrente em uma resistência, elas estão em fase. Isso aqui vai resultar numa conta muito simples, que é a potência é a tensão ao quadrado dividido pela resistência, ok? Então, no primeiro caso, da ligação correta em estrela, que aplica a resistência à tensão nominal, isso vai ser 257 ao quadrado sobre R. Em compensação, olha o que acontece quando eu liguei em delta. Eu apliquei a resistência 440 ao quadrado sobre R. Então é o seguinte, em termos de potência elétrica dissipada, na hora que eu aumentei a tensão, a potência não sobe linearmente, ela sobe com o quadrado dessa tensão. Então, a resistência experimentou uma carga elétrica muito, muito superior apenas à razão de 257 sobre 440, tá bom? Ela foi ao quadrado. Ok, eu vou procurar. Ok, então olha só. É por isso que quando você, vamos supor, você vai viajar, leva um secador de cabelo. Esse secador de cabelo é feito para a rede elétrica aqui em São Paulo, que a gente tem na instalação nossa de baixa tensão, 110, 127 volts. Você viaja para o interior de São Paulo, liga o seu secador de cabelo. Isso acontece, tá bom? Todo mundo que vai numa festa de algum parente que está numa outra cidade, leva lá um monte de coisa para se perequetar, chega bem na véspera, você precisa secar o cabelo, precisa fazer alguma coisa, liga aquilo na tomada, tá bom. Eu vou arranjar o Baby Shark do Detonator, tá bom? É, ah, e na hora que você liga o bendito do equipamento na tomada, aquilo queima. E queima, assim, ele pode até funcionar por alguns instantes, sei lá, 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, mas acreditem, ele está submetido a uma potência tão mais elevada que se ele foi feito para durar. Uma pergunta capciosa. Uma pergunta capciosa. Eu não falei disso com vocês até agora. A gente falou lá de equipamentos na nossa casa. Inclusive, eu deixei um link lá que poucas pessoas perceberam. Acho que o professor também não falou, né? Então, deixa eu voltar aqui no Moodle, no Disciplinas. Eu até fiz um post aqui no nome do Abner. Abner, me perdoa, eu me empoderei da sua pessoa para fazer um teste. Aqui no Moodle, pessoal, tá bom? No conteúdo especial de aulas à distância,
onde tem todas as nossas aulas que nós estamos produzindo dia a dia, existe aqui, mais no finalzinho da página, antes das coisas de laboratório, equipamentos elétricos de minha casa e um glossário de informações, tá bom? Tá aqui, ó, novo, aqui, aqui. Se vocês têm dúvida daqueles equipamentos que vocês me mandaram foto e querem fazer uma pergunta, o que que é isso, o que que significa esse dado, para que serve esse valor, vocês podem fazer posts aqui. Você vai lá, inserir novo item, coloca uma foto, pode ser a mesma foto que vocês submeteram, tá bom? E coloquem lá as suas perguntas. Eu vou editar esse post e esclarecer. Então eu fiz aqui um post em nome do Abner. Abner, me perdoe, tá bom? Mas o Abner escreveu palavras bem sábias aqui e perguntando, olha, o que que significa essa informação dessa chaleira elétrica, tá bom? Vocês podem fazer isso para qualquer equipamento, qualquer rótulo de coisas que tem na casa de vocês. Eu até pedi para vocês mandarem as fotos antes, porque eu queria me preparar para saber o escopo de coisas que vocês têm, tá bom? Então, acho que eu vou conseguir dar conta de praticamente todos os equipamentos eletrodomésticos que vocês têm em casa. Então é o seguinte, em falar desse bendito desse glossário, a gente tem uma pergunta capciosa. Quando você compra, por exemplo, um liquidificador de baixa tensão, tá bom? É equipamento para uso doméstico. Você vai lá no Extra, agora não, você vai na loja do Extra, online, no Magazine Luiza, no Submarino, com isolamento, né? Você vai fazer isso através da web, tá bom? Fazendo compras via internet. Você encontra um liquidificador perfeito lá. Olha, esse aqui é legal, vou bater minhas vitaminas, vou fazer minha vida mais saudável. E você vai, lógico, às vezes escolher pelo mais barato. E você vai ver que o preço desses equipamentos não é muito caro. Sei lá, na faixa de 40 a 70 reais. Poxa, um liquidificador só custa isso? Tá bom. A pergunta que eu faço é o seguinte: qual a vida útil de um liquidificador? Quem faz o liquidificador, quem projeta o liquidificador, não vai fazer ele com uma estrutura extremamente robusta, para durar muito tempo, porque sabe que é uma aplicação doméstica. E para ele ser econômico, ser vendido com esse preço tão baixo, certamente ele está otimizado em seu custo. Então a pergunta persiste: qual que você acha que é a vida útil de um equipamento eletrodoméstico como um liquidificador? Vamos fazer uma vida útil em horas. Chuta um número. Quantas horas você acha que dura um liquidificador? Vamos lá, no chat. Quantas horas de vida útil tem um liquidificador? Preciso de pessoas corajosas. Bom, gente, que isso tem a ver com o que eu vou falar em breve. Com sistemas trifásicos também. Vamos lá, pessoal. Chutem. 1.000 horas. Menos que 1 hora? Opa. Beatriz está quase com razão. Professor, mas peraí. Um liquidificador dura menos de 1 hora. Pessoal, notem, um liquidificador ele não é feito para ser usado de forma contínua. Então, por exemplo, se você tem um comércio, vamos supor que um parente seu tem um bar, tem uma padaria, tem uma pequena panificadora, ele precisa de um liquidificador. Se ele comprar um liquidificador barato desses, tá bom? De 40, 70 reais, ele vai ter a triste constatação de que com apenas um dia de trabalho, o liquidificador queima. Por quê? Ele não foi feito para trabalhar por tanto tempo de forma contínua. Isso é verdade. Experimentem bater aí uma panqueca, alguma coisa lá muito pastosa, você rolar na formulação e o liquidificador faz até cheiro ruim, tá bom? Ele está na iminência de queimar, ele está perdendo sua vida útil, ele foi feito para durar. E respondendo a Beatriz, em geral esses liquidificadores, eles têm vida útil em horas de aproximadamente 20, 40, 60 horas, tá bom? Mas é verdade, ninguém bate uma vitamina por 60 horas. Você bate uma vitamina por, sei lá, 10 minutos no máximo. Na verdade, 2, 3 minutos de atividade. E depois disso, o equipamento ele esfria. Então, percebam,
essa questão sobre vida útil, ela é muito peculiar para cada aplicação. Se você tem uma panificadora, você vai procurar um liquidificador que não custa R$ 70, ele custa R$ 700, pode ser usado de forma contínua, 24/7, e você está pagando mais caro porque o equipamento ele é maior, tem que ter refrigeração diferenciada dos seus componentes internos, porque o calor que ele produz, se não for dissipado, ele vai destruindo os seus componentes, tá bom? Tem questões de lubrificação e tudo mais. Então, voltando à nossa brincadeira, eu falei para vocês de uma resistência que foi feita para 250 volts. Na hora que eu ligo em 440 volts, ela vai funcionar. Só que se ela antes tinha 250 volts para ter uma vida útil de aproximadamente 3.000 horas, na hora que eu ligo em 440 volts, a vida útil dela é de 1 minuto. Estou fazendo um chute na cabeça, mas sim, você deprecia muito rapidamente a vida útil do equipamento. Então, você ligou o secador de cabelo no 220, o secador é 110, ele funciona de uma forma espetacular nos primeiros 10 segundos, com uma potência que nunca antes você viu. Só que, em compensação, depois desses 10 segundos, ele queima. Tá bom? O calor que ele produz é muito elevado, às vezes tem até dispositivos de proteção que cortam a alimentação automaticamente do dispositivo para ele não queimar, mas sim, você pode ter um dano lá e perder seu equipamento, tudo bem? Então, pessoal, olha só, eu posso ligar sim em delta, desde que os nossos componentes, eles suportem as tensões de linha, tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, em isso sendo falado, vamos ver o que acontece quando a gente tem um problema para resolver em que fonte, carga, começa a ter as mais diferentes formas de ligação. Vamos lá. Eu vou passar para uma outra folha. O que eu quero dizer com vocês é isso. Vamos supor que eu tenha uma fonte que está ligada em delta. Vamos pegar uns terminais aqui da minha fonte. Esse aqui, vem cá você, ligo você aqui. Vou colocar uma linha. Eu vou fazer a primeira vez com uma fonte ideal. Com uma linha de transmissão praticamente desprezível. Vamos trabalhar dessa forma aqui. Isso aqui é fácil de resolver. Vamos pegar este cara. Então, eu tenho uma fonte trifásica em delta e uma carga já ligada em delta. E eu vou ligar desse jeito aqui. Professor, existem cargas que podem ser ligadas tanto em delta quanto em estrela? Sim, motores elétricos. Tem uma coisa importante, pessoal, o conteúdo de motores provavelmente vai ser ministrado pelo professor Giovanni, né? Em vez de a gente falar de motores na teoria, ele vai ser falado, acho que na aula de laboratório, com mais propriedade. Eu vou falar rapidamente, acho que no final da nossa. Nós estamos na aula 9, nós vamos até a aula 12, se eu não me engano. No final da aula 12 eu vou falar um pouco de motores, mas motores elétricos, em geral, os motores são trifásicos, eles têm várias bobinas, tá bom? E normalmente são 3 conjuntos de bobinas e que tem cada uma 2 terminais e eu posso ligar do jeito que eu quiser. Eu posso ligar em estrela e posso ligar em triângulo. Eles são feitos para suportar a tensão mais elevada da ligação em triângulo. Mas o motor, ao longo do seu funcionamento, ele não é energizado só de um jeito e ou só de outro. Ele é energizado de forma sequencial. Ele parte em estrela. A gente faz circuitos elétricos de partida do motor que nos instantes iniciais em que a inércia ela ainda não foi vencida pelas forças, pelo torque, e o motor está com velocidade zero, a gente parte o motor em estrela e depois que ele ganha alguma velocidade, a gente desliga a alimentação dele rapidamente, mudamos a forma de ligação para que as bobinas sejam ligadas em triângulo. A gente chama isso de partida estrela triângulo. Então, olha só, motores elétricos são equipamentos que são feitos para trabalhar em uma parte do tempo ligados em estrela, e em outra parte do tempo ligadas em triângulo. Tá legal? Então, mais uma trivia aí que eu alimentei vocês, e quando a gente estiver falando de motores, a gente volta nesse assunto. Qualquer agora desculpa,
a teoria, precisamos saber calcular tensões e correntes em sistemas trifásicos ligados em triângulo. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma fonte, aqui eu vou ter 220 fase zero, aqui eu vou ter 220 fase 120 positivo, e daqui para cá vai aparecer outra tensão 220 fase menos 120, tá bom? Já com os módulos e fases para ser uma fonte simétrica e equilibrada. E eu vou ligar a uma carga que tem aqui de impedância 10 mais J5 ohms de impedância em cada uma das suas fases. 10 mais J5 ohms. E aí, agora eu faço uma pergunta para vocês, como a gente sempre vai ter nas nossas provas. Está aqui a fase A, está aqui a fase B, está aqui a fase C. Eu quero saber qual é esta corrente aqui, ó. Esta corrente IA. Eu quero saber qual que é esta corrente IB. Eu quero saber qual que é esta corrente IC. E como que a gente resolve esse problema se a gente tem três fontes, tá bom? Ligadas desse jeito todo estranho, três cargas ligadas desse jeito todo estranho. Então, como que eu procedo à resolução de um problema desse? Tem duas formas de fazer. A primeira delas é você ter caído de paraquedas nessa aula, não ter estudado nada de sistemas trifásicos, mas fez muito bem a apostila de circuitos de corrente alternada. Você bate os olhos nesse circuito e fala assim: olha, ele é só um circuito que está desenhado de uma forma muito estranha, mas desculpa, eu estou vendo uma malha elétrica. Vamos lá, vou até mostrar. Ó. Aqui eu tenho uma malha elétrica. Legal, com fontes, com bipolos. Tô vendo outra malha aqui, ó. Tá bom? Por aqui. Opa! Tô vendo uma outra malha aqui, ó. Opa, legal. Malhas, malhas por todo lugar. E tô vendo mais uma malha aqui, ó. Nesse lugar aqui, ó. Aqui eu tenho mais uma malha. E para quem viu malhas, tá bom? Consegue se desenhar equações da segunda lei de Kirchhoff em cada uma delas, contabilizando as tensões, as correntes e se a pessoa fez a apostila de corrente alternada, ela também está vendo, ó, aqui eu tenho um nó elétrico, eu tenho um nó elétrico, outro nó. Esse nó aqui, por esses fios serem ideais, inclusive, são os mesmos nós desses daqui, ó. Eu vou desenhar daqui a pouquinho para vocês. Então, não há necessidade de você fazer usar nenhuma técnica mirabolante para resolver um circuito trifásico. Você pode usar as primeiras e as equações da primeira e da segunda lei de Kirchhoff decorrentes desse circuito tranquilamente. É só você criar seu sistema linear com as suas respectivas incógnitas e você consegue resolver o circuito sem muita dificuldade. Tá bom. Entendi. Mas eu cheguei na aula aqui do Pellini, eu já tinha visto sistemas em estrela na aula passada, e o Pellini tinha falado uma coisa interessante. Quando a gente tinha coisas ligadas em estrela, né, uma fonte, né, e depois uma carga, e esses dois aqui estavam até ligados por linhas, tinha uma malandragem, né, na verdade não é uma malandragem, um artefato, é, um, 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 uma conveniência tecnológica da gente ligar as coisas do jeito que nós ligamos, em que para resolver um sistema desse, eu não precisava resolver para as três fases, simplesmente eu pegava a fase, por exemplo, a fase A do meu sistema, ligava ela por um condutor de nêutron virtual, se ele já não existisse, e resolvendo a fase A, eu já descobri o que acontecia com a fase B, já resolvi o que acontecia com a fase C. Opa! Era a técnica do que a gente chama de monofásico equivalente. Nós vamos fazer um exercício bem daqui a pouquinho para consagrar isso. Mas, e com o delta? Como é que eu resolvo? Faço um monofásico equivalente com o delta? Olha,
Até dá para fazer algumas coisas interessantes e pensar, por exemplo, que uma dessas malhas faz um monofásico, mas não é a forma mais correta de fazer isso daqui. Você pode, não bitolem isso, tá bom? Ah, não, converte desse jeito. Existem formas de fazer esse sistema se parecer com um sistema em estrela. Como se a gente substituísse essa fonte aqui por uma fonte equivalente em estrela, esta carga aqui por uma carga equivalente em estrela, e aí ligar elas pelas linhas que nós estamos usando e escolher apenas uma das fases para resolver, ou seja, obter um monofásico equivalente de um sistema equivalente a esse. Mas isso nem sempre é necessário, como é o caso desse exercício que eu estou propondo para vocês. Nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês que dá para resolver de uma forma bastante simples, porque a linha aqui é ideal, é só a gente prestar atenção em como essa topologia elétrica foi feita. Então, olha só. Eu tenho três cargas iguais, ligadas em três fontes que são simétricas e equilibradas. E eu estou interessado em saber essas correntes que circulam de uma para outra. Ok. Antes de saber essas correntes que circulam de uma para outra, vamos pensar o seguinte: se por acaso aparece tensão nesses pontos aqui, deve aparecer correntes circulando pelos seus bipolos. Então, aliás, deixa eu transportar as tensões certinhas. Ó. Se essa tensão está aqui, 220, vamos ver onde ela está. Ela é desse terminal para esse. Aqui tem que ser 220 fase menos 120 graus. Ó, é essa tensão. Vou mostrar. Ó. Esse nó tá ligado neste nó aqui. Este nó, deixa eu fazer até de outra cor. Este nó está ligado aqui. Então, se essa tensão aqui minha, o 220 fase menos 120, ele está apontando para este nó, ele tem que continuar apontando para este nó. Então, olha só, a tensão que estava aqui em vermelho aparece em vermelho desse lado. Tudo bem? Então, desfazendo tudo isso. Então, eu desenhei uma tensão aqui em cima da minha resistência. Então, vem cá você, vem cá você. Vamos fazer um negócio aqui. Você, tchau, 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 tchau. Vamos ver aqui, ok. Muito bem. Tenho 220 aqui. Vamos ver as outras tensões nesses outros bipolos. Daqui para cá, eu tenho. Então, é daqui para cá. Aqui aparece 220 fase zero. Daqui para cá, vamos ver, é este cara aqui, é daqui para cá. Aqui aparece o 220 fase 120. Então, se eu tenho a tensão orientada desse jeito, isso aqui é um bipolo passivo, a corrente tem que estar, né, na convenção de receptor, aqui desse jeito. Essa aqui é uma corrente que não é esse IA. Eu vou até chamar isso aqui de I1, tá bom? Aqui está a tensão nesse bipolo, a corrente eu vou colocar para cá I2. Aqui está a tensão nesse bipolo, a corrente eu vou colocar para AK. Eu vou chamar esse de I3. E eu quero destacar, tá bom? Isso que eu estou fazendo num outro desenho, tá? Eu vou desenhar de uma forma simplificada, espero que continue sendo lúdica. Tá aqui a minha carga em delta. Deixa eu fazer meus nozinhos aqui bem feitos, tá todo mundo ligado certinho. E olha só as tensões. Uma tensão está aplicada aqui, ó. Tcharam. A outra tensão está aplicada aqui, ó. Tcharam. A outra tensão está aplicada aqui. Professor, que estranho. Estava disposto de um jeito tão curioso lá e agora você me desenha desse jeito tão simples. Sim,
É a mesma coisa. Já que o condutor elétrico que une a fonte à carga é desprezível, os nós da fonte são iguais aos nós da carga, essa corrente que circula pelas conexões, ela até existe, mas aqui, quando eu jogo desenho a fonte em cima da carga, o IA, o IB e o IC, eu não consigo calcular diretamente, mas é só para frisar o que eu estou mostrando nesse desenho aqui em cima. Aqui aparece embaixo o 220 fase zero, tá bom? Nessa convenção aqui. Aqui aparece o 220 fase 120 graus e aqui aparece o 220 fase menos 120 graus. E aqui cada uma das impedâncias, todas elas com 10 mais J5. E desculpa, uma coisa que vocês podem notar, se eu tenho um bipolo e entre os terminais dele eu já sei que o potencial está estabelecido por uma fonte, gente, não tem muito segredo. Ao se estabelecer um potencial entre este ponto e este ponto, faz-se circular uma corrente, é feita a circulação de uma corrente, que é a tal da I1. E a I1, ela pode ser calculada simplesmente assim, ó. O I1 vai ser igual a toda a minha tensão elétrica entre os dois pontos, tá bom? Dividida pela resistência, tá bom? Que tem entre esses dois pontos. Professor, mas e essa parcela aqui dessas resistências aqui? Não, ela vai produzir outras correntes, que é o tal do I2 e do I3, mas eu estou falando apenas do I1. Se eu tenho um potencial entre dois nós e eu sei a resistência entre esses dois nós, a corrente tem que ser proporcional. Ó, isso aqui é a tensão, isso aqui é a impedância, V é igual ao Z vezes I. Como o I para mim é minha incógnita, coloco em evidência I é igual a V sobre Z, tá bom? Então, olha só, é um jeito fácil de calcular. Calcular o sistema em delta assim, com a linha ideal é trivial. 220 menos 120 sobre 10 mais J5. Aí eu vou precisar da ajuda, por exemplo, do meu Octave. Vamos ver se o meu Octave me dá uma help aqui. Tchau aqui. Vamos lá. Turma, eu troquei de computador da aula passada para essa, então eu preciso até de comentários se a aula ficou pior ou melhor, tá bom? Teoricamente deveria ter ficado melhor, mas sabe lá Deus. Então, pera lá, vem cá você. Tô acertando ainda a câmera, essas maluquices todas que a gente dá aula online. Então, meu Octave aqui recém-instalado e eu vou fazer umas continhas com ele. Quem gosta de outras coisas como Python, como MATLAB, fica à vontade. Então, olha só, a minha tensão, ela é, bom dia, V igual a 220, deixa eu ver a fase que tem, é menos 120 graus. Então, eu vou ter que fazer assim, ó, vezes o cosseno de menos 120 sobre 180, tem que multiplicar por π, porque eu quero em radianos essa espelunca, e essa mesma fase aqui, então aqui é mais I vezes o seno de menos 120 vezes π sobre 180. Acreditem, isso é um número complexo de 220 fase menos 120 graus. Vamos conferir isso. Valor absoluto do fasor V é 220. Legal, sucesso. Então vamos agora colocar a impedância. O Z ele é igual a 10 mais 5 vezes, ou mais I vezes 5. 10 mais I vezes 5. Está aqui a impedância. E aqui vou chamar corrente. Cuidado, pessoal, não vão me calcular a impedância com um I ou I minúsculo, que é capaz de vocês redefinirem o operador complexo raiz de menos 1, tá bom? Então, chamei corrente 1, ou como eu te chamei aqui na minha coisa, I1 igual a V sobre Z. Tcharam! E tá aqui a minha corrente, o valor absoluto de I1
é isso daqui. E deixa eu ver, eu estou no Octave. O Octave para saber fase, eu acho que é arg. Deixa eu ver, arg, argument de I1, isso. Só que isso está em radianos. Então, argument de I1 vezes 180 divide por π. Taram. Vamos lá. Então, esse é o resultado. Deixa eu trazer para cá. Vocês não estão vendo, mas eu estou. Aqui vai dar a minha corrente I1. I1, ela é a 19,68 fase menos 146,57 graus, tá bom? Isso aqui é amperes. Pessoal, eu posso fazer para todas as outras fases também. Então, eu vou calcular I2 vai ser 220. I2, deixa eu ver quem que eu determinei. I2 é esse cara aqui de baixo. I2 é esse cara aqui, ó. Nessa direção, inclusive. I2. Então, é 220 sobre 10 mais J, 5. O I3, que vai estar para cá. Esse aqui é o I3. Vai ser 220 fase 120 graus sobre 10 mais J5. E aí vem uma coisa interessante. Eu já quero que vocês usem os raciocínios que vocês foram catequizados na aula anterior. É um sistema trifásico. Tudo que acontece numa fase está acontecendo nas outras. Será que eu preciso fazer toda vez, todas as contas? Olha só. Qual a diferença de fazer a conta do I1 e a conta do I2 e a conta do I3? Quem está mudando? Pode notar. Olha só. A única coisa que muda de uma conta para outra é isso aqui, ó. Opa, que cor infeliz, né, Pelini? Vamos botar aqui um amarelinho. Para calcular o I1, a fase está com menos 120 graus. Para calcular o I2, a fase é zero. Para calcular o I3, a fase é mais 120. É de se esperar que o I2 e o I3 sejam defasagens dessa corrente que a gente já obteve. Então, tudo que a gente obteve nesta fase aqui, tem que estar defasado de quantos graus a mais ou a menos. Então, pergunta, I2, do jeito que eu desenhei aqui, em relação a I1, ela é uma corrente que eu já tenho certeza. A magnitude é essa aqui, ó. E a fase? É 146,57. Qual a fase que vai aparecer aqui? Então, vale música no Fantástico, quer dizer, na próxima entrada de aula. Qual a fase de I2? Se alguém quiser fazer a conta, mas se me dizer, opa, 120 graus a mais, exato. Olha só, como essa tensão ela era 120 negativo e aqui apareceu fase zero, alguém somou 120. A defasagem disso para isso é mais 120 graus. Então a defasagem disso para isso também vai ser mais 120 graus. Então aqui vai aparecer menos 26,57 graus amperes. Que coisa legal! Então quer dizer que quando eu determino uma coisa em uma fase de um sistema trifásico, eu consigo determinar as das outras fases também. Sim, desde que o sistema esteja equilibrado. Então a gente luta na nossa engenharia para fazer com que sempre eles estejam equilibrados. Isso nem sempre é verdade, por isso que a gente tem um curso só de sistemas elétricos de potência, porque nem sempre as coisas são equilibradas, e os desequilíbrios, eles acontecem, mesmo quando a gente faz o sistema equilibrado, alguns tipos de eventos ocasionam desequilíbrios. Então, vou dar um exemplo. Curto-circuito. Quando a gente dá um curto em algum tipo de sistema, desculpa, não é que a gente dá um curto, a minha família acha que eu sou um terrorista. Ah, você vai lá e dá um curto.
os curtos acontecem com uma incidência até um pouco surpreendente, tá? Por causa de ventos, por causa de percussão na rede, alguém bate, que derruba um poste, por causa de algum evento atmosférico, abre-se um arco entre duas fases do sistema elétrico. Os curtos-circuitos acontecem sim, tá? Não só os curtos, como as aberturas de fases, os rompimentos de condutor, pelas razões das mais diversas. E na hora que isso acontece, o sistema que antes era trifásico, equilibradinho, fica desequilibrado. E nesse momento, a gente precisa tomar as providências corretas para que ninguém seja prejudicado. Se as pessoas estão recebendo na sua casa uma certa tensão, ou essa tensão vai ser de fato desligada, a gente às vezes experimenta isso em dias de chuva, às vezes acontece de cair a luz na nossa casa e ela demora a voltar, 1 hora, 2 horas. Quem mora no interior sabe disso, porque os alimentadores às vezes são muito extensos, são rurais, passam por trechos de vegetação e é difícil de localizar o problema, então demora para se reparar o sistema. Então, de duas uma, ou a gente desliga automaticamente o sistema na hora que acontece um desequilíbrio muito grave, ou a gente tenta reparar ele automaticamente. E pessoal, não é o ser humano que faz essas ações, são equipamentos, tá bom? São chaves, fusíveis, disjuntores que ficam toda vez que acontece algum problema que fere essas condições de equilíbrio, medidas devem ser tomadas com milissegundos, tá bom? De tempo, porque a energia nossa que a gente está lidando é tão elevada que é muito, muito perigoso você não ter ela sob controle. Não é uma piada, é uma verdade. O cálculo energético para a gente levar 1 quilo de massa em órbita extra alta, que é mais ou menos 1.000 quilômetros de altura em relação ao solo, é de aproximadamente 10 megajoules, tá bom? Esse é o cálculo que o pessoal faz para levar uma carga de um satélite, tá bom? A uma certa órbita da Terra. Tá bom? Preciso de 10 megajoules de energia. O cara faz um foguete químico lá com combustível sólido, com combustível líquido, para levar a carga de 1 quilo lá para cima. Pessoal, um transformador numa subestação, dessas subestações residenciais, tem lá uma potência de mais ou menos uns 10 megawatts. Significa que em cada segundo está passando pelo transformador 10 megajoules de energia, que é a energia necessária para levar 1 quilo a 1.000 quilômetros de altura. Então imaginem o que acontece quando essa energia, ao invés de ir das suas usinas que a fornecem até os seus consumidores, vai fazer qualquer outra coisa, como por exemplo criar um arco, incendiar alguma coisa, é muita energia envolvida. Tanto é verdade que quando acontecem fenômenos no sistema elétrico, um grande curto, as explosões são notáveis. O barulho é ensurdecedor, o perigo é muito grande. Tanto que se vocês presenciarem isso, vocês mantenham distância do lugar, mantenham as pessoas longe de onde está acontecendo o evento. Vi um transformador explodindo, está todo mundo olhando. Pessoal, fiquem longe. Pode abrir arco, o arco ele gera muito ultravioleta, você pode até queimar sua retina de ficar olhando para um arco aberto, tá bom? Um arco voltaico. Então, mantenha a distância. Os eventos são de extra alta energia e a gente projeta os sistemas elétricos para que, na ocorrência desses fenômenos, ele seja ou desligado o mais rápido possível ou o evento seja localizado, né? As ações sejam tomadas para que apenas uma parte mínima do sistema seja desligada e o restante continue funcionando, tá bom? Então, estudar desequilíbrios é importante, mas, em geral, quando a gente trabalha com instalações elétricas de de baixa tensão, de média tensão, instalações industriais, a gente, engenheiros politécnicos, podemos fazer os usos, os conhecimentos aí que a gente aprende de sistemas trifásicos e admitir que todo mundo está equilibrado. A gente projeta para que fique equilibrado. E nos desequilíbrios, alguém tem que tomar uma providência, e aí para isso existe a personalidade do engenheiro eletricista. Tudo bem? Então, pessoal, olha só.
essa última fase aqui, se essa tensão é 220 fase zero e daqui para cá ganhou 120 graus, adivinha o que vai acontecer aqui? Menos 26 com 57, deixa eu fazer a minha conta aqui, menos 26,57 mais 120, aqui vai aparecer uma fase de 93,43 amperes. Bom, e para terminar esse exemplo e partir para um exercício que eu quero que vocês resolvam em casa, será que se eu sei I1, I2 e I3, que são as correntes que circulam pelas cargas, aliás, como é que chama-se essas correntes? É uma corrente que pertence ao bipolo. Então, essas aqui são correntes de fase, tá bom? Agora, tem uma corrente que eu desenhei no meu problema original, que é esse A e B e C, que é a corrente que sai do nó da fonte para o nó da carga. É uma corrente de linha, né? Ela circula pela linha de transmissão. Então, esta corrente de linha, então, por exemplo, que circula daqui para cá, que é o tal do IB. Nesse meu desenho que eu fiz aqui embaixo, não dá para a gente ver ela. Ela está embutida aqui. Ela tá. Na hora que eu tirei a linha que liga a fonte até a carga, sumiu a informação. Mas olha só, eu vou dar um zoom nela aqui, só para a gente ver que ainda existe a possibilidade da gente calcular essa corrente de linha. Olha só, vou trazer aqui no cantinho, vou trazer mais longe ainda. Minha lousa ficou bem multimídia hoje, me perdoem. Eu desenhei uma fonte aqui, tá bom? E a carga estava desenhada logo colada nela. Eu vou separar um pouquinho. Vou separar, vou deixar aqui, ó. Aqui está a carga, onde estava o I1, aqui está o I2, aqui tem mais circuito para baixo, aqui tem mais circuito para baixo, e aqui eu tinha ligado direto na associação dos dois. Eu vou ligar aqui, ó. Tá bom? Aqui vai ter a outra fonte de tensão. Então, olha só o que eu descobri. Eu descobri o valor de I1, que é essa corrente que desce. Eu descobri o valor desse I3, que é essa corrente que sobe. E qual que é a corrente que circula pela linha? É essa corrente aqui, ó. Tá bom? Vamos ver. No meu desenho, aqui é esse nó aqui de cima. Então, essa aqui é o IA. É esse cara que eu estou procurando, ó. IA. Tá bom? Olha só que interessante. É só a forma de eu desenhar, eu afasto esses dois nós para ele existir de fato, e aí eu vou saber, ó, aqui circula uma mesma corrente, esse aqui é o I1 original, aqui tem o I3 original, tá bom? E eles já estavam alimentando as suas cargas, ainda estão, e eu só afastei esses nós. Só para vocês saberem, se vocês quiserem, nesse nó, você desenha a primeira. Desenha não. Equaciona a primeira lei de Kirchhoff, que diz: a soma de tudo que entra é igual à soma de tudo que sai. Então, IA é igual ao I1 mais I3. Então, se eu fizer essa continha aqui, tá certo, I1 e I3. É só trabalhar fasorialmente. O I1 eu já sei, é esse 19,68 fase menos 146,57, e eu vou somar com o I3, que é 19,68 fase 93,43. Então, se eu fizer essa soma vetorial, eu vou conseguir saber o IA. E aí, então, fica o desafio para vocês. Calculem o IA e depois calculem IB e IC. Se vocês quiserem, fazendo desenhos dessa forma de cada um dos nós da carga em delta, ou, já usando a teoria, tudo que acontece para uma fase vai acontecer para outra deslocada de 120 graus elétricos. Então, experimentem talvez fazer por esse caminho. Então, pessoal, para finalizar nossa aula de hoje, eu vou deixar um exercício para vocês fazerem, tá bom? E na aula que vem eu vou postar, mas só na aula que vem. Eu posto a resolução e na aula que vem eu já dou os resultados para vocês.
com algumas coisas peculiares, tá bom? E vou precisar que vocês consultem a apostilinha de vocês, porque o professor adora colocar os desafios de forma para que vocês descubram as coisas, tá bom? Então, olha só, deixa eu pegar uma folhinha nova. Esse cara, tchau, sim, vamos lá, VC, apaga aqui. Qual que é o exercício que eu quero propor? Temos 5 minutos. Exemplo. Exemplo não, exercício. Exercício. Tararã. Professor, vale nota? Olha, vale a sua segurança e certeza de que você vai tirar um notão na P2 e vai fechar essa matéria com uma nota que vai subir sua média para você poder fazer seu intercâmbio no exterior. Se tudo der certo, vamos poder ter viagens liberadas em breve, teremos vacina, vamos torcer pelo melhor. Então façam o melhor de vocês. Não é porque eu estou fazendo um exercício aqui que vocês simplesmente não precisam fazer, eu preciso cobrar ele com valendo nota para que vocês possam resolvê-lo. Façam, pessoal. Vocês precisam medir as capacidades de vocês em cada um dos tópicos para ver se vocês estão aderindo aos conceitos, tá bom? Então é o seguinte, eu vou fazer uma fonte, tá bom? Vou colocar ela ligada em estrela. Vou pegar aqui terminais da minha fonte. Vou usar uma rede elétrica a 3 fios, não vai ter neutro. E eu vou ligar 2 cargas. Isso é muito comum. A gente tem lá uma carga na indústria, por exemplo, uma carga resistiva. Eu vou colocar aqui com esses terminais aqui. Legal, vem cá você, gruda aqui. Vamos lá, vem para cá, uma carga aqui. E vou colocar outra carga, porque afinal de contas, a minha indústria aqui está com um monte de coisas curiosas. Eu acho que eu vou ter que ligar essa carga até. Vamos botar aqui. Não gostei do que vai ficar. Vai ficar aqui mesmo. Vou ligar na mão. Tchau, você. Vamos botar uma outra carga em delta. Simultâneo, professor? Tanto em delta quanto em estrela? Sim. Deixa eu fazer isso aqui, que acho que vai ficar melhor para mim. Legal. Vamos ver aqui mais que eu vou precisar aqui. Eu vou precisar fazer algumas ligações elétricas. Vamos sair ligando. Então vamos lá. Energiza esse cara aqui embaixo. Este cara aqui e aqui. E este cara aqui e aqui. Bom dia. Lá, lá, lá. E vamos fazer uma ligação. Tom. Passando o fio por cima. Então aqui se junta, aqui se junta, aqui se junta, aqui é um nozinho, aqui é um nozinho. Professor, tem uma carga ligada à outra, uma é em estrela, a outra é em delta. Então aqui vamos colocar uns valores interessantes. Isso aqui vai ser 100 ohms, 100 ohms e 100 ohms, uma carga puramente resistiva, ligada com uma carga que tem um fator de potência bastante baixo, como se fosse um motor já em funcionamento e talvez um motor mal dimensionado. Eu vou colocar ele aqui com 50 mais J50. 50 mais J50. 50 mais J50. Eu vou deixar esse enunciado lá no PDF para vocês. A minha rede aqui é uma rede que não é ideal. Ela tem uma resistência e uma reatância até um pouco elevada. Eu vou colocar aqui 1 mais J5, 1 mais J5, 1 mais J5. Isso aqui é ohms, ohms e ohms. Percebam, é trifásico, são 3 fontes, está ligado em estrela. Pelo jeito está equilibrada. A linha, todas as impedâncias são iguais. Essa carga 1, todas as impedâncias estão iguais. Essa carga 2, todas as impedâncias estão iguais. Então, legal.
Não estamos violando em nada. Esse nó aqui eu vou chamar de nó de neutro. Por acaso eu vou ligar para a Terra, mas isso é irrelevante. Ele poderia até não estar ligado. Pessoal, tem alguns tipos de fontes que a gente propositalmente não tem nem onde ligar. Se eu tenho um veículo elétrico, eu não posso fazer um aterramento dele, tá bom? Então, o centro estrela das cargas está ligado no chassi, mas o chassi não tem como você ficar andando com uma corrente pendurada, com o carro sempre ligado a um potencial conhecido. A gente chama de sistemas isolados. Isso acontece de formas muito semelhantes em navios, embarcações, plataforma de petróleo. Professor, lá tem um potencial conhecido? Olha, tem até o mar, uma solução salina, promove algum aterramento, eu posso jogar um condutor até lá no solo submarino, mas desculpa, não é um lugar que eu vou realmente fazer um aterramento perfeito, tá bom? Como eu faria, por exemplo, numa usina hidrelétrica, num grande gerador dentro de uma indústria, tá legal? Então, por acaso esse nó aqui do neutro está ligado para a Terra para dizer, aqui eu tenho 0 volts, é 0, 0, 0. Essa tensão aqui, pessoal, ela vai ser uma tensão de linha, porque é assim que normalmente todo mundo fala, meu sistema elétrico tem 13.800 volts. Se ninguém fala nada, é sempre a tensão de linha. E vamos lá, essa minha fonte, ela é simétrica, mais um minutinho, pessoal. É simétrica, equilibrada. Professor, você não colocou a fase. Vocês vão poder escolher do jeito que vocês quiserem. Quem é fase 0, quem que é fase 120, quem que é menos 120. Se a sequência é positiva, se a sequência é negativa. Tá bom. Qual que é o objetivo do exercício? Eu quero saber 3 coisas. Eu quero saber a corrente que circula nos condutores da linha. Então, vou chamar isso aqui de I1. Eu vou chamar isso aqui de I2 e eu vou chamar isso aqui de I3, tá bom? Como vocês vão poder escolher as fases, eu estou interessado em saber em módulo. Então, na verdade, eu só quero saber uma delas. Eu quero saber I1 em módulo. Eu quero saber a corrente que passa em uma das cargas. Eu vou chamar de I2, então, essa corrente, tá bom? Quero saber ela em módulo também. E quero saber a corrente que passa na outra carga e no bipolo da carga. Eu quero saber aqui, ó. Eu quero saber esse I3 aqui, ó, em módulo. Tudo bem? Divirtam-se, porque como é que vocês vão resolver esse exercício? Na nossa apostila, existe uma forma de você converter essa carga de delta para uma estrela equivalente. Tem uma regrinha para vocês converterem essa impedância, ela vai ser dividida por 3. E quando vocês converterem em estrela equivalente, quando você tem duas estrelas e elas estão conectadas desse jeito aqui, tá bom? Então, uma linha está aqui, ela passa para cá, a outra linha está para cá. Essas cargas que estão aqui por fase, elas estão em paralelo. Professor, mas não está ligado aqui o neutro delas? Não está, mas se o sistema é equilibrado, então aqui é uma cargas equilibradas, eu posso fazer essa ligação para efeito dos meus cálculos. E na hora que eu faço essa ligação dos nêutrons, eu coloco cada uma dessas resistências em paralelo. Então, vocês vão associar essas resistências das cargas em uma resistência equivalente por fase e depois calcular os valores de cada uma delas, ok? Fica o desafio para vocês, por favor. Isso encerra o nosso conteúdo de sistemas trifásicos. Eu ainda tenho que falar um pouco sobre potência, mas eu vou falar sobre transformadores na próxima aula e eu já aproveito e já costuro tudo junto. Tudo bem? Então, turma, 9 horas e 13 minutos. Obrigado pela presença de todos. Foi mais uma vez um prazer. Espere até mais ou menos umas 10 horas, 10 e meia, que eu vou resolver lá a prova de vocês. Vou deixar lá visível a tentativa com os valores, para que vocês vejam se vocês querem fazer ou não revisão. Ok? Um grande abraço, bom dia para todos, boas aulas para todos vocês. Se cuidem. Falou, pessoal. Vamos lá.